Quais são as tuas principais bandeiras aí nessa campanha para São Paulo? Cara, eu falo de uma ideia central, que é a ideia de emprego. Por quê? Todo mundo tá ligado que o desemprego está crescendo muito, certo? São Paulo está 15,3, que é o número oficial. Esses números oficiais sempre são menos do que o que é de verdade, porque o teu pedaço é oculto da economia brasileira, infelizmente é assim. Todo desemprego entre jovem, no mundo inteiro, não é só no Brasil, sempre é o dobro da população adulta. Sim. Só estamos dizendo o seguinte, ó, é 15, entre jovem é 30. Meu palpite que já deve estar em 17, 18. Ao que você atribui esse fenômeno? Cara, a Covid... Primeiro que a economia Mas brasileira... você veio antes da Covid. Não, a economia brasileira, você tem razão. Nos últimos 10 anos, os economistas já falam que é uma outra década perdida. Inclusive, a política foi um dínamo de crise econômica. Desde 2014, sobretudo, quando a Dilma foi reeleita, a confusão que se abriu no Brasil, começamos a ficar ali marcando passo, entramos no lodaçal e no semi dele até hoje. A economia cresce pouco. O Bolsonaro foi eleito, criou uma expectativa no começo. Novembro do ano de 2018, os caras falavam, vai crescer 2,5% o Brasil. Que é um crescimento bem rastaquera, mas relevante para o nosso padrão. Cresceu menos de 1%. E a confusão foi da política, sobretudo. Com certeza. Então, o problema do Brasil é burocrático. Então a gente e político, que não é só burocrático, é político. É porque quem faz a burocracia são os políticos, né? É porque a burocracia ela tem uma função. Não, eu concordo. A burocracia, mas é que a burocracia brasileira é insana. A função da burocracia brasileira é dar privilégios para os políticos e dar alavancas para eles cobrarem corrupção. Pra isso que serve hoje em dia. Eu não concordo muito, mas eu concordo em parte com o que você falou. Para não perder o foco, eu vou seguir adiante. Tá bom, manda ver. E qual que é o problema do emprego? Então, a economia no geral tá ruim. A Covid derrubou a economia também no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só em São Paulo. E nós aprovamos lá o auxílio emergencial, que foi uma política que eu considero adequada, que no mundo inteiro teve, na França teve, na Inglaterra teve, na Alemanha teve, que era para tentar reduzir o dano. Aliás, não só o auxílio emergencial. Nós recompusemos o orçamento de estados e municípios para garantir as contas públicas de estados e municípios. Foram um conjunto de medidas. Só que vai acabar em dezembro. Bolsonaro cortou na metade já e vai encerrar em dezembro. Qual que é o meu palpite? A crise que ficou segurando assim, foi contida com esse auxílio, vai vir à tona. O bicho vai pegar, certo? Então o que é que eu acho? A prefeitura ela tem que criar um ambiente para gerar emprego. Tem coisa que ela faz. Tem coisa que ela tem que estimular que seja feito. Por exemplo, eu tô ligado em jovem, certo? Porque o desemprego é o dobro. Eu defendo criar frente de trabalho, porque qualquer guerra que aconteceu no mundo, na reconstrução teve frente de trabalho. Isso aí é um clássico, digamos assim, da política econômica. Para ocupar sobretudo o jovem que vai de zeladoria da cidade até atividade de cultura, de lazer, que é para você ocupar essas pessoas e ter uma renda para eles. Isso aqui é uma questão importante, sobretudo para jovem. Segundo, eu defendo que nós, eu estou criticando o subsídio do transporte, porque eu estou, na minha conta, liberar uma grana para poder investir em reforma de escola, de posto de saúde, porque essa área de construção civil emprega muita gente. E é uma grana, né? Mas é que o subsídio também é muito grande. É o que eu tô dizendo. Então, 4 bilhões. 4 bi. Se eu libero 2, meu irmão, vou fazer um programa de obra incrível. 3, a prefeitura, ela precisa agir. Em 2016 foi feita a renegociação da dívida. Se ficar muito chato, você me corrige, tá? Não, cara, mete bola. A renegociação da dívida, não é porque é muita conversinha de economês, fica meio esquisito. Às vezes o nego enche o saco. A gente tá no lugar certo pra isso. E aí o que acontece? Essa renegociação da dívida deixou uma margem que a cidade pode contratar financiamento internacional. E com banco de BRICS, cooperação andina de fomento, BIRD, você tem juro melhor. Para que investir em obra de infraestrutura urbana? Isso aqui tem que ter uma articulação, porque o Senado Federal é que autoriza essa contratação. Então, são medidas como essas, ou como apoio à cooperativa de periferia. Vou dar exemplo para você. A prefeitura tem o programa de uniforme escolar, certo? O que é que a turma faz? Uma licitação clássica. Aí qual que é o critério? Preço, pura e simplesmente. Preço. Sabe quem ganha? Algum atacadista que compra tudo na China. Os uniformes dos nossos meninos, todos os meninos da rede municipal. Só que é uniforme demais, é 1 milhão de meninos na rede. É muita coisa, certo? Qual que é a minha tese? Você deveria, ao invés de fazer uma compra dessa, que quem ganha é o atacadista e o governo com imposto de importação, você deveria estimular que fosse feito por cooperativas na periferia. Que é coisa assim, fazer uma camiseta, um agasalho, isso aqui... Qualquer quebrada que você for, tem uma lojinha da quebrada, com as marcas da quebrada, com o time de vaso da quebrada. Sim, você tem que ter uma estamparia. Se você quebra e compra aqui, você apoia a cooperativa na periferia, gera emprego aqui, vai gastar um pouquinho mais. Só que vale demais.
Só que você vai gastar e esse dinheiro acaba voltando, porque esse dinheiro ficou 100%, aqui, né? vale demais. Eu tô dizendo que gasta mais porque o pessoal fala, não, mas é mais caro. É claro que é mais caro. Só que é melhor você gastar 1.200 comprando tudo no Brasil ou gastar 1.000 trazendo tudo de fora, gerando emprego na China. Percebe? O chinês é que tá certo. Nós temos que olhar para o nosso lado. Então, a minha obsessão é gerar emprego e renda, multiplicando iniciativas. Inclusive, criando um fundo municipal para fomentar pequenos negócios. Por quê? Quem precisa ir no banco está liquidado, porque o banco é caro pra caramba, entendeu? E você pode criar um fundo municipal com juros subsidiados para estimular pequenos negócios. Se você for no Campo Limpo, na Zona Sul, lá tem a União Popular de Mulheres. Eles têm até um banco comunitário. Estão quebrados, estão sem grana. Mas com 100 mil reais que você deixasse lá ofertando para eles, irmão, vira porque uma mulher vai lá e pega e compra um carrinho de pipoca e pega aquele empréstimo e paga. Divide em 20 parcelas e paga. Na China, quem fez isso foi o Alibaba, mano. Eles tinham um sistema de crédito e eles fizeram um crédito super barato para esses comerciantes. E eles ganharam muito dinheiro. E foi uma indústria privativa, tá ligado? Não foi o governo fazendo. E os caras tiveram essa lógica de apostar na periferia da China, Sim. de emprestar muito dinheiro pros caras. E eles ganharam, eles lucraram nisso. Lá tem até moeda. Um dia vale a pena conhecer. Se chama Sampaio, a moeda do banco comunitário que tem lá. Que é aceito por quem? Pelo comércio local. Isso chama economia solidária, como o Paul Singer falava, os economistas e tal. A gente tem que trabalhar e desenvolver isso, porque São Paulo já tem isso. A real mesmo, é que se não tivesse rede de solidariedade, de economia solidária, essa cidade já tinha explodido, mano, há muito tempo. Porque o poder público tem uma presença muito pequena. Então o que a gente tem que fazer é potencializar isso. É não inventar nada. Potencializar o poder público ou potencializar o poder humano? Público potencializar essas iniciativas. O poder humano. O poder individual de cada ser humano, não é? Na prática é isso. Por isso que eu concordo e eu discordo de você nessa parada de licitações. Mas é normal. É normal. Eu concordo, ainda bem. Eu concordo que esse job tinha que estar na periferia. Mas eu acho que tinha que estar na periferia pelas lógicas de mercado. Ou seja, a gente tinha que criar um ambiente aqui no Brasil que não vale que para esse atacadista vale mais a pena ele comprar aqui no Brasil do que ele comprar na China. Não você forçar que ele compre na China através de uma política pública, sacou? É que você força quando você coloca que é só o preço. Porque às vezes é aquela história, nem tudo que reluz é ouro. O cara olha e fala assim, não, o preço. Ó, no governo, quando cheguei no governo, primeira semana, eu fui assinar um papel, eu pedi dá uma caneta aí, dá uma bique aí dessa, tal. Assinei. Não funcionou. Assinei, a segunda caneta funcionou. Aí um gaiato falou pra mim, ministro, isso aí é a caneta da licitação. O que o cara faz? Pega uma caneta que não funciona, mas então não adianta. Se você for olhar, o cara entregou lá bonitinho uma caixa com 20 canetas esferográficas azul. Mas o funcionamento é precário. Então, a gente tem que se abrir mais, eu acho. Só que você fala um negócio desse, a turma fala, não, que aí, o cara tá querendo pagar mais caro. Às vezes o barato sai caro. Esse que é o problema. Mas é que eu concordo, mas a minha lógica é, será que o caminho é errado? Não é um caminho errado? Porque, tipo, é uma atitude meio paliativa da cidade de São Paulo, tá ligado? Você vai paliativamente fomentar Cara, cooperativa. Eu sou a favor de cooperativa. Eu também, eu gosto. Eu estudei, inclusive, bastante as leis de cooperativa, porque eu tinha vontade de criar uma pra criar um canal na internet regido por uma cooperativa. É isso que eu acredito. Eu acho que nós temos que valorizar o cooperativismo no Brasil. Eu concordo. Aliás, vê como os caras são sabidos, né? A grande indústria do agronegócio, por exemplo, eles assentam, essas grandes todas aí, pensa aí, JBS, Seara, essas empresas grandes tudo, eles estão assentados em produção cooperativa de proteína animal, de frango, de suíno, de tudo. Né? Só que eles são, como eles têm as trades, exportação e tal, eles conseguem eles apertam os cooperados, né? E conseguem ganhar muito em cima deles. Mas a lógica da cooperativa é a base da produção de proteína animal do Brasil. Eu gosto bastante. Eu acho, inclusive nos Estados Unidos, tem um cenário de cooperativa de crédito muito forte. Que no Brasil começa, agora tem o Sincred, né? Tem uns bancos assim, mas não é tão forte quanto. As pessoas ainda preferem os bancos tradicionais e tal. Pô, mano, no Brasil é um escândalo. Nós temos 5 bancos no Brasil. Nos Estados Unidos tem milhares de bancos, de instituições de crédito. Nós temos 5 bancos. E, na verdade, na real, qual que é a real? É que esses caras são muito poderosos. Esses 5 bancos, na prática, eles controlam a economia. Eles controlam a economia do país, velho. Na prática é isso. Os caras controlam, os caras influenciam a política, o Senado, não sei o quê. Todo mundo paga pau pros caras o tempo inteiro, certo? Tanto que, repare, crise, quebra a empresa disso, daquilo, banco, é lucro em cima de lucro.
Ganham muito com título público, que é quando o governo faz captação, ele publica lá um título, paga um juro do tamanho do mundo. Então, mano, é capitalismo sem risco. Por isso que essa moleza os caras têm aqui. Salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. wiseuponline.com.br/flow, tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, wiseuponline.com.br/flow, que ainda ajuda a gente.